Por que você acha que não tem uma terceira via tão forte quanto era em outras vezes? Por exemplo, a gente via muito o Partido Verde, né, com a Marina, com Eduardo Campos, depois Ciro Gomes também vindo, sempre tendo uma parcela até bem relevante, assim, dos votos, 10, 15% dos votos. Você acha que vai ter alguém com esse mesmo perfil nessa eleição? Então, aí a gente fala do Renan Santos, né? E aí é até importante a gente dissecar um pouco do que é esse discurso de terceira via, entendeu? Não existe nenhuma terceira via que é bem sucedida, tá? A terceira via, ela nunca é bem sucedida. Pelo menos não quando as pessoas elas têm a ideia tradicional que a terceira via seria um centro equilibrado. Tá? Isso não existe. O cara que consegue furar o bloqueio dos dois candidatos majoritários é um cara que vai jogar mais à margem do que esses dois candidatos estão. Tá? É o que o Trump fez no Partido Republicano. Ele falou, ó, eu sou mais à direita do que essa elite que antes governava o Partido Republicano, com a família Bush, com os grandes magnatas da indústria do petróleo. Eu sou mais à direita do que eles. E, portanto, vota em mim. O Trump, ele não furou o bloqueio do Partido Republicano e do Partido Democrata falando, eu sou o centro equilibrado entre os dois. Ele se colocou como mais à direita. O Bolsonaro, ele destrói o PSDB no Brasil em 2018, não é falando, ó, tem o PT na esquerda, tem o PSDB na direita e eu sou o centro. Ele fala, eu sou a direita de verdade, esses caras, eles estão do outro lado, eu sou oposição aos dois. E ele joga o PSDB pro lado do PT. E aí ele consegue ultrapassar essa barreira. O Marçal, aqui em São Paulo, ele quase conseguiu fazendo isso, também seguindo o mesmo discurso. Você tinha ali o Ricardo Nunes, que ele é um candidato fisiológico, mas que teve o beneplácito do Bolsonaro. E você tinha o Boulos, que seria o candidato à esquerda. O Marçal, ele se colocou como um cara mais à direita do que o Ricardo Nunes. Ele quase furou esse bloqueio, que foi colocado pelas duas candidaturas majoritárias. Ele não se colocou como um cara que eu sou equilibrado entre o Boulos e um Ricardo Nunes. Um equilibrado entre Boulos e Ricardo Nunes. Tipo, o cara um contador. Não sei. Mas assim, então não existe. É uma candidatura que ela parece sem graça, porque ela é sem graça mesmo pro povão. Né? Não existe essa candidatura de um centro moderado que fura esse bloqueio, tá? Então assim, no caso do Renan Santos, que ele é provavelmente o candidato que vai ficar em terceiro colocado e que poderia tentar furar esse bloqueio, talvez com um fenômeno de redes ou alguma coisa assim, ele não está fazendo uma campanha de centro. Ele está fazendo uma candidatura se colocando como mais à direita do que o Flávio Bolsonaro. Tá? O discurso é esse, até porque é a estratégia correta a se fazer. Tá? Você não vai atirar para todos os lados e colocar como um cara de centro no primeiro turno. Tá? Porque, novamente, é por isso que você teve um histórico de derrotas dos candidatos que tentaram fazer isso, entendeu? Porque você meio que vira um nada, você não tem sua identidade. Sim. Você tenta atirar para todo lado e falar de saúde e educação e o povo, eu gosto desse povo bom aqui do Brasil, aí meio que vai seguindo essa cartilha ali em cada estado que ele vai passando, e aí, enfim, vai tirar uma foto comendo um pastel, usando uma camisa de botão branca, e falando que é pela saúde, educação e pela família e pela segurança pública, e vai ter 1% dos votos. Então assim, a estratégia correta pra você jogar no primeiro turno é você tentar se colocar como um dos polos na disputa, e jogar os outros candidatos pro outro polo, se colocar como o antissistema, ou mais à esquerda, foi o que o Lula fez com o Brizola, ou mais à direita, foi o que o Bolsonaro fez com o PSDB. Essa é a estratégia, tá? Então, assim, a terceira via, nesse caso, a estratégia do Renan Santos, que é o candidato que tem a maior chance de ser colocado ali como terceira via hoje, é de se colocar como um cara mais à direita, tá? E assim, as projeções do Eduardo Bisotto, que é um dos dois, na minha opinião, os melhores analistas políticos no Brasil hoje, né? Eu falei do Carlos Andreasa, o outro é o Eduardo Bisotto. Ele coloca que o Renan Santos chegaria ali perto da campanha com algo entre 8% e 10% dos votos, tá? E aí a grande maioria do restante dos votos ficaria entre Flávio, Bolsonaro e Lula, tá? E é uma projeção que hoje é a projeção que eu mais confio, tá? Então, e aí também tem a estratégia própria do Renan Santos para poder alcançar isso. Né? E você vê essa reflexão também nos mercados preditivos também, o Renan Santos entrando, porque muita gente mais velha duvida de uma candidatura forte do Renan Santos, e eu acho muito pela questão dele ser mais forte nas redes sociais, talvez com um público um pouco mais jovem, não? Sim, é o que, cara, todas as pesquisas de opinião mostram isso, entendeu? O Atlas Intel do mês passado mostrou que o Renan, ele tinha 28% das intenções de votos entre homens jovens, tá? Homens de 16 a 24 anos. Então é um eleitorado muito específico. Você fala com uma pessoa de 40, 50 anos, a chance que ela não conheça o Renan Santos é muito alta, mas ele tá fazendo uma base muito grande na juventude, tá? E aí o grande ponto de destaque do Renan Santos é o seguinte, o MBL, ele conseguiu construir uma militância própria, tá? Então assim, em alguma medida, é meio que o que eu falei que o Nicolas tá fazendo, tá? Só que é o seguinte, o Nicolas, ele tem essa militância própria dentro do campo bolsonarista. Então ele não vai bater de frente com o Bolsonaro, tá? Então é aquilo. A Joyce Hasselman, ela bateu de frente com o Bolsonaro, o voto não era dela, o voto era do Bolsonaro. E ela não entendeu isso, e ela achou que ela tinha um apoio que ela não tinha. Então ela foi de 1 milhão de votos pra 10 mil. O Nicolas, se ele fizesse a mesma coisa, ele continuaria tendo um caminhão de votos. Talvez ele saísse de 1 milhão de votos pra 500 mil, entendeu? O Kim Kataguiri, salvo engano, ele fez alguma coisa entre 400 e 300 mil votos nas eleições de 2018, né? Uma coisa entre 500 e 300, vai, não sei o número exato, tô colocando uma janela grande, perdeu mais ou menos metade nas eleições de 2022. Mas ele continuou ali, vai, com alguma coisa entre 150, 200,
250 mil votos, entendeu? Que foi, se não me engano, quando o MBL bateu de frente com o Bolsonaro, né? Exatamente. Então, assim, o que isso mostra? O MBL não sofreu o mesmo que uma Joyce, ou que um Alexandre Frota, ou que um Dória sofreram, tá? Que eram caras que o voto deles era inteiramente votos do Bolsonaro. Tá? Então, existe um núcleo próprio dentro do MBL, assim como teria no caso do Nicolas, por exemplo, tá? Então, assim, esse é um dos motivos pelos quais a campanha do Renan ela tem uma possibilidade maior de alavancagem, tá? E é um fator muito importante que a maioria das pessoas não leva em consideração, né? Então, o Caiado não tem essa militância própria, o Zema não tem essa militância própria, o Ratinho Júnior não tem essa militância própria, o Tarcísio não tem essa militância própria, porque todos eles estão, em maior ou menor medida, dentro do guarda-chuva do Bolsonaro. Óbvio, pô, o Ratinho Júnior tem uma construção que ele fez dentro do Paraná, o Caiado tem uma família que manda no Goiás há quase 200 anos, né? Então, assim, eles têm, obviamente, os seus próprios mecanismos políticos, seus próprios operadores políticos, mas eles não têm a possibilidade política de bater de frente com o Bolsonaro. O MBL, por ter essa militância própria, ele tem essa possibilidade. É uma possibilidade que o Nicolas tem hoje, mas não fez. O MBL tem essa possibilidade e fez, tá? E assim, é uma base muito jovem, é uma base muito engajada em redes sociais, tá? Então, Renan Santos, sem ser governador, sem nunca ter tido um cargo público, ele é mais pesquisado hoje no Google do que todos os governadores, com exceção de Tarcísio. Tá? Então, ele é mais pesquisado do que o Caiado, do que o Zema e do que o Ratinho Júnior. Isso é uma coisa muito grande. Ele tá crescendo mais nas redes sociais do que todos esses caras. Hoje, o Renan Santos tá batendo quase 600 mil seguidores no Instagram. No final do ano passado, ele tava com mais ou menos 150 mil. Entendeu? Então, assim, esse crescimento, ele pode estar sendo desprezado por parte do eleitorado que tá em faixas etárias que não estão sendo atingidos por essa bolha de crescimento, entendeu?